Igual UFO apresenta. Como vão vocês? Sejam todos e todas bem-vindos. Agradecemos a presença neste evento de ação coletiva do projeto de ensino. Transformar modo de ser, estar e viver de graduando cotista PPI. Atendimento pedagógico ao que estão na condição de risco acadêmico. É um trabalho voltado para todos os estudantes da UFO, especialmente aos estudantes assistidos da Pró-Reitoria da Assistência Estudantil, PROAI. Este trabalho é uma proposta elaborada pelo Serviço de Apoio Pedagógico da Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional de PAI, em atendimento ao edital número 4 de 2020, do Programa de Bolsas de Graduação PBG, da Pró-Reitoria de Graduação PROGRADE, pelo intermédio de uma parceria entre a Diretoria de Ensino de IREM e a Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-Raciais de EPAFRO. Nesse momento, nós vamos apresentar a rede de apoio dos nossos bolsistas por meio da plataforma online. Igual UFO. Nosso projeto de acolhimento e aconselhamento se dá a partir de uma triagem na plataforma do MConf, onde temos salas de atendimento virtual individualizada e, se necessário, migramos o atendimento para profissionais qualificados em auxiliar estes estudantes, tudo isso com sigilo, responsabilidade e respeito. Conheça nossos colaboradores. Antônio Neto. Adeon Souza. Amanda Marques. Bruno de Oliveira. Felipe Trindade. Jéssica Alves. Karina Souza. Luísa Leal. Itamires Nascimento. É isso, essa é a equipe do Igual UFO, composta pelos bolsistas. Eles fazem um momento de acolhimento, formação de vínculo, sensibilização, motivação, entendimento da demanda do estudante de PPI que nos procuram, para entender exatamente as demandas pedagógicas, étnico-racial, para avaliar posturas e atitudes no ambiente universitário. Então, é um trabalho que a gente desenvolve, nós estamos recebendo os nossos cotistas, especialmente aquele que está com CRA mais baixo, abaixo de 60. Nós temos aí vamos colocar no chat agora mesmo, o endereço da recepção, do agendamento, para que a gente possa fazer esse trabalho juntamente com nossos bolsistas, junto com os estudantes que nos procurarem. Nesse momento, dando prosseguimento ao nosso trabalho, nós vamos apresentar rapidamente aí mais uma bolsista do nosso projeto, Igual UFO, Amanda. Amanda já está entrando aí, já vamos falar com ela rapidamente. Ela é bolsista do nosso projeto, é graduanda em psicologia, e hoje a Amanda vai falar para nós
vai apresentar um mapa mental sobre a atitude de estudar como prática social no ambiente universitário. É isso mesmo, Amanda? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Sim, Boa estamos. tarde. Oi, gente, eu sou a Amanda, como o Antônio apresentou, sou graduanda em Psicologia, aqui bolsista do projeto. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Qualquer coisa, Antônio, você me avisa, viu? Se tiver... Tudo bem. Oh, está vendo? Ainda não apareceu a tela ainda. Só um minutinho, já desci aqui. Ok, já vamos colocar, pronto, já está aí. Está aparecendo o mapa? Sim, já está aparecendo o mapa. Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou apresentar aqui a tese do nosso orientador Antônio, né? E foi essa tese que também originou e levou a gente a começar o projeto Igual UFO, para uma prática voltada para os cotistas graduandos, né? Então, o nome da tese é Atitude de Estudar como Prática Social no Ambiente Universitário, Realidade Empírica e Concreta de Graduandos. Então, essa é a tese de pós do nosso orientador aqui. Já quando entramos no projeto, tivemos contato com isso, porque a gente sabe que ajuda, né, para nós, para essa nossa prática agora, e também para os estudantes, por isso estamos compartilhando, né? E se justifica justamente no sentido de que, assim, esse tipo de projeto e o que a gente recebe, né, nos resultados, os fatores e as dificuldades que são narradas pelos estudantes, já colabora para a transformação da realidade material. Então, o nosso projeto aqui, igual o UFO, já os próprios acolhimentos, os formulários, as oficinas, tudo isso já é uma forma de transformar a realidade material e abrir para uma possibilidade crítica da atitude de estudar. Os objetivos, então, foram de analisar, mapear, apreender e compreender a realidade empírica dos estudantes em risco acadêmico da UFO. Aqueles estudantes, né, com histórico de reprovações, de próximo ao jubilamento, trancamento de matéria, do próprio curso. E o método que foi escolhido foi pelo marco teórico materialista dialético, justamente para poder compreender essa realidade do espaço universitário como produção de cultura, de vida, né, de tudo isso, e também de produção de exclusão. Então, além disso, o enfoque foi misto, qualitativo e quantitativo, justamente para enriquecer esse trabalho, né? Então, por meio das entrevistas semi-estruturadas e diário de campo e registro escrito dos estudantes, é possível pensar numa análise subjetiva, né? Pelo enfoque qualitativo, e pelo enfoque quantitativo, a estatística descritiva e inferencial nos apoia para poder analisar o que temos de resultados. E 111 alunos participaram total dessa tese. Aqui o Antônio nos apresenta nos resultados e discussões que existem fatores limitantes e facilitadores da atitude de estudar. Agora, citado como fatores limitantes, coisas que a gente também está visualizando aqui no nosso projeto Igual UFO, intensidade da vida social, preocupações externas, né, então dessa vida além do ambiente acadêmico, que também se liga muito, instabilidade financeira, emocional, familiar, exclusões, preocupação com trabalho e renda também, e a dificuldade na compreensão da linguagem acadêmica. Então, é pensar que quando você entra na faculdade, estudar não vai vir espontaneamente, aprender também, como que o aprender, como que o pesquisar e estudar estão ligados por uma atitude, né? Então, o Antônio pontua que a atitude de estudar é construída, ela é ativa, ela é significativa, transformadora, é dinâmica, é uma coisa que a gente também aprende e que estamos passando esse conhecimento com esse tipo de produção científica e com o nosso projeto, por exemplo, de agora. E é interessante pensar o risco acadêmico como uma situação, né? Então, essas 3 perguntas estão norteando a gente nesse projeto atual também, que foi o que aconteceu,
para levar a essa situação de risco, quais fatores pedagógicos contribuíram para isso e o que você pode fazer a partir disso, né? E no final, concluindo, eu acho importante ressaltar que ser, estar e vivenciar esse espaço universitário, né? A gente não meramente mas a gente vai se tornando universitário, apreendendo esse espaço com os nossos recursos, e esse ambiente acadêmico, ele tem muitas nuances, como a gente pôde ver ali nos resultados, tanto da vida de fora quanto de dentro, e tudo isso ali. Então, essa tese foi importante para criar e esclarecer conceitos sobre essa realidade universitária e justamente relacionar esses conceitos com o risco acadêmico, para poder pensar nisso numa situação que, da mesma forma que surgiu, também pode ser, mas assim, pode ser uma ferramenta para se pensar no que fazer próximo, de aprender como aprender de fato, e a partir disso ser incluído e se tornar efetivamente universitário nesse espaço, né? Gente, eu acho que foi um pouquinho curto, mas... Ui. Deu certo, Antônio? Oh. Foi ótima a sua apresentação, deu tudo certo. Inclusive, aí, depois, se alguém quiser acessar a tese, está no banco de dados aí da UF, no repositório. Muito obrigada, Amanda. Nós vamos dar continuidade agora ao trabalho. Antes disso, nós vamos apresentar a temática abordada nesse quarto workshop, iniciação científica e autonomia intelectual do estudante universitário. A ideia geral é abordar a questão da equidade étnico-racial no ensino superior, interrelacionada com os fundamentos teóricos e metodológicos da construção do conhecimento científico. Mais especificamente, propor novos olhares educacionais e pedagógicos, novas perspectivas de ações e atitudes no desenvolvimento das práticas dos discentes, criar a motivação necessária aos estudos das metodologias e procedimentos de pesquisa, melhorar os resultados da vida acadêmica e pessoal. Então, após apresentarmos isso, nós já vamos agora iniciar com a apresentação do nosso primeiro convidado, o professor Helder Terno Silveira. Seja bem-vindo, professor, ao nosso trabalho aqui. Muito obrigado pela sua apresentação. Todos nós agradecemos muito a sua participação. Eu vou te apresentar rapidamente, logo em seguida eu já te passo a palavra. Então, o professor Dr. Helder Eterno Silveira possui graduação em Química, licenciatura e bacharelado e mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia. Doutorado em Educação pela Unicamp, isso foi feito em 2008, com estágio de doutoramento na Faculdade de Ciências e Tecnologia, seção de História das Ciências da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Em 2013 e 2015, o professor Helder realizou aperfeiçoamento na Stanford University, Estados Unidos, no Stanford Teacher Education Program, STEP. Em 2014, participou da Escola de Formação de Professores no CERN, Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, em Genebra, Suíça. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Uberlândia. Entre 2011 e 2015, o professor Helder atuou no cargo de coordenador geral de programas de valorização do magistério, da coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, CAPES, onde coordenou programas de formação de professores e programas de extensão universitária, tais como Novos Talentos, PIBID de Diversidade, Observatório da Educação, Observatório da Educação Escolar e Indígena, entre outros.
Atualmente, o professor Helder ocupa o cargo de pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia, na gestão de 2017 agora 2020. Tem experiência na área de educação, com ênfase no ensino de ciências, discutindo principalmente os seguintes temas: formação de professores, política pública de formação de professores, ensino de química, avaliação de material didático e história da ciência. Muita experiência, professor, seja bem-vindo, fique à vontade para desenvolver a sua fala, por favor. Obrigado, Antônio Neto, agradeço a gentileza do convite, é um prazer e uma honra para mim poder partilhar esses momentos com vocês. Eu sei que nós temos aqui um grupo de estudantes, profissionais, né, o próprio Antônio Neto, que é um profissional de primeira linha, que tem atuado nessas questões de promoção, inclusão, fixação dos nossos estudantes, sempre com um olhar pedagógico muito qualificado. Então, de fato, um prazer muito grande, viu, Antônio, a gente poder partilhar, dialogar. Eu não vou fazer uma apresentação formal, com telas, eu quero mais discutir algumas reflexões e depois abrir para um diálogo com vocês, para que a gente consiga avançar, obviamente, na questão específica que me toca, que é a questão da autonomia intelectual a partir da iniciação, do envolvimento da iniciação científica, e ainda fazendo alguns paralelos com a possibilidade de que isso tudo ocorra mantendo e garantindo inclusão social, inclusão étnico-racial, e ainda garantindo, obviamente, equidade, que é sempre uma preocupação que a gente tem que ter, a equidade de todas as pessoas, independente de quem seja, de onde venham, e de as questões que possam marcar qualquer tipo de diferença. Essas diferenças, elas são muito menores do que aquilo que nos aproxima. Bom, quero dizer também que a PROAI, ela tem feito um trabalho de muita qualidade do ponto de vista do debate sobre os estudantes da educação superior aqui da Universidade Federal de Uberlândia e outros estudantes, no sentido de promovê-los e no sentido de permitir com que não seja apenas uma pró-reitoria que distribua bolsas, mas uma pró-reitoria que promova, de fato, um processo de participação na vida acadêmica, na vida universitária, que é muito necessário, que é muito desejável. Eu sou professor, a opção que fiz e a escolha que fiz de contribuição social é a docência, e é na docência que eu me completo. Obviamente, essa docência que vai se intercalando na sua complexidade de ensinar, de pesquisar, de fazer extensão, de trabalhar com políticas públicas, de atuar no campo da política pública e de algum modo contribuir para que todos esses aspectos sejam qualificadores da identidade, do desenvolvimento da sociedade. A gente sempre tem que optar por um campo específico para que a gente consiga fazer a contribuição social necessária para o desenvolvimento desse país, dessa nação. Muito bem. Quando me pediram para a gente fazer um debate, uma discussão, e o Antônio pede para que eu me volte para o aspecto da própria universidade, da autonomia e alguns elementos gerais do processo educacional, eu não posso entrar num assunto sem necessariamente primeiro pensar para que serve e para que se constitui o processo educacional brasileiro ou o processo educacional como um todo. E essa tem que ser a nossa primeira reflexão. O processo educacional brasileiro, a educação brasileira, por incrível que pareça, ela é muito jovem. Nós vivemos aí no século XIX, quando da vinda da coroa aqui para o Brasil, um momento de fervilhamento em que se investiu em algumas estruturas educacionais muito frágeis,
mas alguma estrutura educacional para um determinado grupo específico da sociedade. Obviamente que mulheres, negros, negras, indígenas, índios não estavam incluídos nesse rol do público que seria beneficiado com o processo educacional. E a própria universidade, então, era a Universidade de Coimbra, a Universidade do Reino. Então, o importante naquela época era migrar para Portugal para fazer o curso superior lá na Universidade de Coimbra. Imagina quantas pessoas podiam fazer isso num país que até então era escravocrata. Nós fomos um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. E isso nos causou e nos traz ainda hoje sequelas muito graves do ponto de vista social, do ponto de vista do desenvolvimento dessa identidade, do desenvolvimento do próprio país. Na virada do século, tínhamos, né, então, do século XIX para o século XX, vivemos um momento em que houve a libertação dos escravizados, mas uma libertação muito condicionada a elementos e ao crescimento de uma determinada forma de controle social e forma de economia pautada no consumo, no capitalismo, que precisava, àquele momento, que as pessoas não fossem somente as escravizadas, mas elas fossem proletárias para um determinado consumo. Ainda assim, a população negra no país acabou perdendo espaço de trabalho na virada do século XIX para o século XX para muitos imigrantes que vieram dos países que viviam alguns conflitos na Europa, sobretudo, como a Alemanha, a Itália e o Reino Unido. E, nesse sentido, a educação ela começa a ganhar algum contorno, e na década de 30, então, década de 30, nós já tínhamos passado por uma pandemia, em 1918, uma pandemia séria, grave, que contaminou aí 1/4 da população mundial e matou 50 milhões de pessoas. Tínhamos já saído de uma Primeira Guerra Mundial e estávamos à beira de uma Segunda Guerra Mundial, e aqui no Brasil o país inicia um processo de reformulação educacional chamado a Reforma Francisco Campos, em pleno Estado Novo, de Getúlio Vargas, em que as pessoas foram colocadas na escola e foi se desenhando uma escola dita pública. Obviamente que essa escola pública não era a escola pública na concepção que nós temos hoje. Era escola para um público. Escola para um público continuava sendo a escola para uma determinada elite, para um determinado grupamento social, relegando a grande massa populacional aos limites daquilo que essa escola poderia oferecer ou às poucas possibilidades que essa escola poderia oferecer. Na década de 50, então, logo depois já da Segunda Guerra Mundial, e o advento daquilo que nós chamamos de Guerra Fria, gera uma busca, mundo afora, de estruturas que supostamente combateriam algum tipo de comunismo que supostamente avançava no mundo, e isso criou ali alguns complôs com relação aos judeus, ou complôs com relação ao comunismo, complôs, ideias que foram alimentando o imaginário social, inclusive o imaginário social da população brasileira, que levou, então, a um movimento muito conservador na década de 60, das famílias paulistanas, cariocas, sobretudo de São Paulo e do sul do país, levando também ao favorecimento e abertura de um espaço para que na década de 60 houvesse, em 1964, o golpe militar, iniciando, então, de 1964 a 85, a ditadura militar no país. Nesse momento também vivemos uma ideia do que seria necessário, né? A ditadura, ela investe muito no processo educacional brasileiro por compreender que esse processo educacional, que essa escola, ela agiria como elemento de controle social do Estado, de controle ideológico do Estado, o que significa que as pessoas que eram ali, essa escola que era aberta à população, ela era aberta também para que
as pessoas aprendessem determinados conteúdos civilizatórios, como a SPB, educação moral e cívica, ou mesmo dentro dos conteúdos específicos da educação básica de química, física, biologia, matemática, língua portuguesa, inglês. Esses conteúdos eles eram doutrinados ou matematizados, algoritmizados do ponto de vista daquilo que se ensinava. O que significa que a gente aprendia as ervilhas lisas e rugosas de Mendel, mas a gente não sabia da disponibilidade de alimentos no mundo. A gente aprendia as equações químicas, mas a gente exatamente não sabia para que servia aquilo. Da mesma forma, a gente esquartejava as orações na língua portuguesa, em oração subordinada, adverbial, de tempo e tal, mas a gente não sabia muito o sentido. E a ditadura e a educação na década de 60, na década de 70, ela foi muito marcada por esses elementos mais doutrinatórios da população brasileira do que emancipatórios. É muito interessante que o lugar de resistência para esse movimento ultraconservador que a ditadura traz acaba sendo nas universidades brasileiras, muitas criadas, inclusive, constituídas nesse mesmo tempo, com este objetivo de serem controladoras, mas ela age no contrário, como elementos de resistência, de debate, de reflexão, de proposição, de um novo pensamento, preparando, então, o terreno para o processo de redemocratização que vai acontecer no Brasil na década de 80, né, a partir de 85, com a queda da ditadura, e com a publicação, a construção da Comissão Constituinte, em 85, e a publicação da Constituição de 1988, que foi chamada de Constituição Cidadã, e que também abre portas para um outro debate, para uma outra reflexão do ponto de vista das universidades, das escolas e da ciência nacional como um todo. Vivemos ali, então, na década de 80, final da década de 80, e avançando na década de 80, alguns movimentos importantes para o desenvolvimento intelectual brasileiro, para o desenvolvimento científico brasileiro, em que essas universidades eram repensadas, ressignificadas, e à medida que eram repensadas, ressignificadas, elas também permitiam novos olhares e novas reflexões. Quem que é o público dessa universidade? Essa era uma reflexão. Quem é, ou quais os conteúdos poderiam ser trabalhados dentro da escola de educação básica e dentro das universidades? São questões, qual é a formação que temos para dar para os professores universitários, para os professores da educação básica? São elementos que vão se complexificando num debate do ponto de vista da política educacional e no debate do ponto de vista da própria educação brasileira, das pesquisas educacionais brasileiras, que levam a uma nova formatação de universidade e de escola, fazendo com que, para se pensar no desenvolvimento da nação, era necessário também se pensar no desenvolvimento da pessoa. E pensar no desenvolvimento da pessoa, num movimento de políticas mais afirmativas que vão acontecer ali ao longo da década de 90, nós não poderíamos excluir ou mesmo limitar o acesso dessas pessoas à escola e à universidade pública brasileira. Isso vão trazer alguns debates, como o debate de quem é esse público, o homem, a mulher, indígena, negros, negras, brancos, elas estão na escola? Elas devem ir para a escola, ou essa escola, em alguma medida, também deveria ir a essas comunidades, ao quilombo, às aldeias e aos povos que estavam no país? Que tipo de escola nós ofereceríamos, que tipo de universidade nós ofereceríamos aos povos que estavam em regiões fronteiriças? Que tipo de escola e universidade nós ofereceríamos à comunidade como um todo? Isso faz com que na década de 90, também com o movimento que acontece mais progressista da política pública brasileira, nós tenhamos também a criação de políticas afirmativas e políticas que garantiriam a entrada
de estudantes de diferentes classes sociais, origens étnicas, homens e mulheres, no processo, tanto educacional, da educação básica, quanto no processo do ensino superior. E aí a gente vai se redesenhando o ensino, educação básica e ensino superior na universidade. Na educação básica, uma escola que poderia, em alguma medida, alcançar, para além dos aspectos do conteúdo, mais o pensamento crítico, o posicionamento social. E aí, essa escola ela vai ganhando esse contorno de debate social também dentro dela. Dentro da universidade também, a se pensar neste processo de levar o indivíduo a uma cultura. E dessa cultura, a cultura da ciência, da tecnologia, promover dentro dessa cultura a entrada, o pensamento, a reflexão, a intelectualização, os modos de pensar, de agir, de reagir frente às muitas políticas que iam se desenhando. Então, foram momentos muito importantes, momentos de efervescência, são momentos de efervescência. A universidade pública brasileira vai se abrindo como um todo para que todas as pessoas dentro dessa universidade pudessem se envolver em uma cultura. E uma das culturas muito importantes presentes na universidade pública é exatamente a cultura da ciência, porque as pessoas elas entram na universidade com uma finalidade, com o foco na ciência, o foco no pensamento, o foco na reflexão, o foco na entrada de uma cultura, sendo produtor, reprodutor, crítico, construtor dessa própria cultura, que é a cultura científica. E aí algumas situações foram criadas para que as pessoas fossem se aproximando dessa cultura. E uma delas, uma situação que favoreceu muito essa entrada na cultura científica e na cultura tecnológica, foi a criação de processos do que nós chamamos de iniciação. Iniciação à ciência, ou iniciação científica, iniciação à docência, iniciações, que são modos de você se apropriar de diferentes elementos que vêm do campo da ciência. Não significa que a iniciação à ciência te gabarita a ser o cientista, mas a iniciação à ciência te abre caminhos para que a gente consiga fazer uma reflexão e ter bases do pensamento científico para que estas bases pudessem formar um conjunto de outras bases que daria condições para que nós possamos e pudéssemos desenvolver aquilo que é mais caro e importante na universidade, que é um pensamento crítico e que é um pensamento autônomo. E esse pensamento crítico, pensamento autônomo, é o que a universidade precisa naquilo que ela oferece enquanto uma prestadora de serviço educacional. Nós precisamos que os nossos estudantes, as nossas estudantes, consigam, ao longo de um processo educacional, passar por experiências e por vivências. Aí eu escutava a estudante que me precedia, gostei muito da fala dela, em que ela dizia o seguinte: não significa que é simples, não significa que entrar na universidade as coisas estão resolvidas, não significa que entrar na universidade nós já estamos formados. Não, é entrar num mundo e num universo que vai exigir de nós uma permanência vigília, um permanente exercício para o desenvolvimento da racionalidade ou da intelectualidade. Aquilo que nos torna, aquilo que gera a reflexão, a tomada de decisão, que é o que nós chamamos de intelectualidade. O intelectual é aquele que desenvolve pensamento, que desenvolve reflexão, que desenvolve análise, que desenvolve crítica para tomada de decisão. Logo, a entrada na universidade pública brasileira e a permanência nessa universidade tem que ser para que a gente, de um lado, desenvolva autonomia. Mas como desenvolver autonomia? O desenvolvimento de autonomia está colocado na sua capacidade de assumir para si os elementos da sua própria formação. É diferente da educação básica, em que o professor, a professora da escola,
ela organiza todo o processo de ensino-aprendizagem e vai levando e conduzindo o estudante nesse caminho previamente traçado. Na universidade, o que nós queremos é dizer para vocês alguns caminhos e ajudá-los a optar por esse caminho. E aí, esse caminho, essa caminhada, ela é individual, ao mesmo tempo coletiva, e ela te responsabiliza num ato muito seu de tomada de decisão para a escolha que você está fazendo. É um ponto de inflexão muito importante, porque, diferentemente, então, da escola, você tem aqui uma opção necessária que você, como estudante, precisará fazer para alcançar um nível de racionalidade, de intelectualidade, que garanta que, quando você sair dessa universidade, você seja um profissional que consiga atuar nesse mercado, atuar num sistema que, não simples, mas um sistema altamente complexo, e que, em alguma medida, tem provocado e tem necessitado de pessoas que consigam desenvolver o pensamento, a crítica, a reflexão e a contraposição. Para tanto, eu sempre digo que a universidade, ela precisaria possibilitar muito mais que nós conseguíssemos dar elementos de problematização para os nossos estudantes, envolvê-los em projetos, envolvê-los em situações e contextos, para que eles caminhem sozinhos, do que a gente mostrar todos os caminhos. O que eu quero dizer para você é que para vocês é que o bom professor, a boa professor, não é aquele que te oferece tudo de mão beijada, mas é aquele ou aquela que te aponta para que lado que você tem que seguir. A formação e o desenvolvimento, o exercício intelectual, ele não é simples, e ele precisa de uma determinação, de um envolvimento muito teu. E ele vem num momento também delicado da nossa própria existência, da nossa própria história. Porque é um momento em que nós já saímos desse movimento de sermos adolescentes e vamos caminhando para um movimento de uma vida adulta, abrindo as portas de uma vida adulta, em que nos descolamos dos laços familiares, muitos de nós saímos de casa, a gente chega de outros lugares e entra dentro de um lugar, dentro de uma universidade, que é uma cidade, e aqui dentro dessa cidade a gente tem que aprender a conviver com todos, com todas, com pessoas diversas, de diferentes culturas, diferentes pensamentos, de diferentes origens, e perceber que a minha verdade é sempre uma verdade parcial, uma verdade que tem que se somar a outras verdades para que a gente consiga olhar o mundo que vai estar sendo transformado científico e tecnologicamente. Então, olha só, você não é mais aquele adolescente, aquela criança que estava na educação básica, entra no ensino superior, e à medida que entra no ensino superior, nesse ensino superior tem que aprender a lidar com outras culturas de forma extremamente diversa, com outra autonomia, e lidando com outra cultura, com outra autonomia, não defendendo a sua verdade como sendo uma verdade final, mas também aprendendo a lidar com outras verdades, lidando com uma crise existencial de que é essa profissão que de fato eu quero ter, é esta a realidade que eu quero para a minha vida, ao mesmo tempo tendo que lidar com o distanciamento familiar, tendo que lidar com situações que não são muito simples do ponto de vista da vida adulta. Muitos de vocês vêm para Uberlândia, para Ituiutaba, Patos, né, de Minas, Monte Carmelo, saindo das suas casas, tem que lidar com uma casa, tem que lidar com o cotidiano, de compras, do dia a dia, de orçamento, ou seja, é a porta de entrada para a vida adulta. Olha o quão complexo isso é. Obviamente que a universidade tenta dar o suporte necessário a essa fixação, a esses dramas pessoais, psicopedagógicos que nós vivemos, mas, ao fim e ao cabo, nós vamos percebendo que cabe muito a nós olharmos a nossa própria vida, a nossa própria existência e definirmos o nosso perfil social. E, óbvio, que isso implica numa emancipação do pensamento. Isso implica no modo
de trabalhar dentro da universidade que não é mais pautado em só ficar respondendo listinhas de exercícios, que não é mais pautado em só estudar o que está ali naquele livro na véspera da prova, que não é mais pautado em só participar quando quero, à medida que quero, de uma aula ou de outra aula, mas que implica num compromisso seu, diário, permanente, para que você, nesse compromisso pessoal, consiga se envolver em processos individuais de construção do pensamento. E aí, quando a gente vem aí, né, para a temática, e a gente fala, olha, a iniciação científica, ela ajuda nesse processo, ela ajuda muito, porque a iniciação científica, ela te traz um problema de ordem científica, te traz um problema de ordem tecnológico, te traz um problema de ordem social, e você é quem é o responsável por buscar solução a essas questões, a esses problemas. Não dá para a gente achar que o objeto do conhecimento, o objetivo, o projeto vai ser só dado pelo professor, pela professora. A universidade, ela te leva a mais. Ela te leva a fazer sozinho, a estudar sozinho, a tomar decisões. E quantos de nós já choramos lá na nossa cama, né, na nossa casa, em função da nossa própria dificuldade de compreensão, de percepção com relação à nossa aprendizagem, das nossas dúvidas, que são naturais, a dúvida daquilo que nós queremos, daquilo que nós somos, daquilo que nós defendemos do ponto de vista da vida. Mas a universidade também, ela abre um espectro de possibilidades. Ela abre um espectro de possibilidades para que você se perceba enquanto um ser social, se perceba enquanto um agente de transformação social. E para sermos um agente de transformação social, a gente olha para nós mesmos, a gente tem que olhar para nós mesmos, para as nossas escolhas, para as nossas dúvidas, para as nossas incertezas, para as nossas certezas. Olhar para as nossas deficiências do ponto de vista do conhecimento e buscar apoio, buscar ajuda nas coordenações, com os docentes, na pró-reitoria de assistência, com os nossos familiares, com os nossos amigos, perceber as nossas limitações do ponto de vista daquilo que nós somos. Muitos de nós trazem do dia a dia, influenciados aí por um mundo muito preconceituoso, um mundo muito conservador, e principalmente no momento que nós estamos vivendo, esse movimento conservador que o país especificamente tem vivido, e nós temos que, em função de todas essas influências, nos despirmos e nos desconstruirmos desses valores prévios ou desses conceitos prévios ou preconceitos que nós trazemos, primeiro para olhar para esse lugar e falar, esse lugar é meu de conquista. Esse lugar é meu. Se você é homem, é seu como homem. Se você é mulher, é seu como mulher. Se você é preto ou preta, é seu como homem preto, como mulher preta. Se você é gay, é seu como homem gay ou como mulher lésbica. Se você é trans, homem trans ou mulher trans, é seu como homem trans ou mulher trans. Se você é indígena, é seu como homem indígena, como mulher indígena, como homem indígena trans ou como mulher indígena trans, e aí nos seus muitos formatos. Este espaço é o espaço público, é o espaço democrático, é o espaço do pensamento. Ah, mas o outro não me entende, o outro não compreende a minha origem, não compreende a forma de entrada, a minha forma de entrada, não compreende o meu papel cultural, que se a outra pessoa não compreende, ela vai ter que trabalhar isso. Isso não significa que esse espaço deve ser negligenciado ou retirado. Esse espaço do pensar, do refletir, do se emancipar, é um espaço que deve ser defendido para todas as pessoas, independente de quem é essa pessoa, independente de onde ela vem. Porque o que se quer não é uma população específica forte no pensamento, na emancipação, na forma de pensar. O que se quer é uma população forte, de homens, mulheres, indígenas, negros, trans, o que seja, mas uma população
forte, que consiga se contrapor aos modos de doutrinação, de dominação que estão aí presentes na sociedade brasileira, que vai tentando se encapsular em padrões, em perfis conservadores da própria sociedade. E aí, não só a entrada ao processo científico, quando nós temos que lidar com um problema de ordem científico, tecnológico, social, mas também o modo com que nós entramos neste processo de se iniciar ao campo da ciência, seja na pesquisa, seja no ensino, seja na extensão. E esse modo de entrar, ele tem que ser de forma altiva, de forma a se olhar, a se perceber, a se respeitar e a dizer: este lugar me pertence. Porque este lugar é um lugar de conquista. É um lugar de conquista da população brasileira, é um lugar de conquista de todos nós, de todas nós, independente de quem seja. E aí sim, o sentido daquilo que nós chamamos de autonomia, em que nós colocamos o nome, autonomia é você colocar o nome. O sentido de autonomia, de pensamento, de reflexão, ele ganha outra roupagem, ele ganha outra abordagem. E a iniciação à ciência, ou a iniciação científica, ela passa a ser um elemento fundamental para que a gente vá se desenvolvendo e vá se despindo desses valores, conceitos e preconceitos que nós trazemos. Talvez, aí já caminhando também para um final, sem me alongar muito, para a gente abrir o diálogo, uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos, que é fundamental, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se olhar no espelho, a gente precisa defender esse espaço que é nosso, a gente precisa acreditar que esse mundo da ciência que nós vamos iniciando e que quer nos levar, que deve nos levar ao processo de autonomia, ele é um mundo necessário para que a gente combata movimentos de engessamento da sociedade. Então, a primeira coisa é: se perceba, se olhe, se respeite, se ame. Segunda coisa, admita que a gente tem problemas de diferentes ordens, problemas de aprendizagem, problemas de conteúdo, isso não é vergonha. A gente tem problemas de escrita, gente, eu mesmo, tantos de nós, como nós temos problemas de escrita, como nós temos problema de ler e entender exatamente o que está escrito. A gente não tem que ter vergonha de perguntar, de questionar, de ir atrás, de incomodar no bom sentido, daquele de, olha, me ajuda. Nós precisamos pedir ajuda e não podemos pedir ajuda só quando tudo está indo por água abaixo. A gente tem que pedir ajuda ao longo do processo para que a gente desenvolva pensamento crítico, autônomo. A gente tem que se defender enquanto ser social, fazer essa autorreflexão, perceber quem somos, e à medida que a gente percebe quem somos, as nossas potencialidades, a gente também correr atrás. A gente não pode ser passivo num processo em que eu estou aqui parado, um professor ou uma professora chega e me oferece alguma coisa. Se ele te oferece A, vai atrás de A e soma A com B. Soma A com B e com C. Não espera ele te oferecer o B. Corra atrás de B, corra atrás de C. O que eu quero te dizer é que depende muito mais de você, estudante do ensino superior, do que da própria universidade. Depende muito de você na defesa de si mesmo, a sua formação, do que daquilo que nós temos a oferecer. Temos muitas limitações, seja essa universidade e tantas outras. Temos muitos potenciais, mas muitas limitações enquanto docentes, enquanto universidade. Mas nós temos o maior bem que poderíamos ter, que é a população brasileira que democraticamente entrou nos espaços dessa instituição. O que significa que num conjunto, como nós estamos fazendo aqui, num conjunto de ação, a gente consegue, nesse coletivo, se juntar, se unir, montar grupos de estudo, grupos de trabalho, grupos de leitura, grupos de reflexão, para que a gente vença essa etapa e para que a gente vá superando
esses processos e as crises também que nós vivemos ao longo do processo. Eu falo que nós temos 3 crises na universidade. Uma primeira crise quando nós entramos. A gente acha que tudo é lindo e que todos os professores e professoras da universidade, né, universidade, ensino superior, eles serão superiores no modo de pensamento, na metodologia. A gente começa a perceber que não. Muitos professores têm muitas dificuldades, didáticas, inclusive, e a gente pensa, nossa, os meus professores de educação básica pareciam até ser melhores didaticamente. Esse é um grande desafio. Então, quando você entra, a gente vive essa crise. Era isso mesmo? Universidade? A gente meio um pouco que se decepciona. Aí vai na sequência, quando você chega lá no meio do caminho, a gente vive uma outra crise forte. Era esse curso mesmo que eu queria? É isso que eu quero para a minha vida? E a gente entra nessa crise, às vezes a gente quer jogar tudo para o alto. E de repente, quando você vai sedimentando essa opção, quando você chega no final do curso, a crise do, será que eu sei mesmo ser um profissional, uma profissional? O que eu sei? O que eu vou fazer? E onde eu vou trabalhar? Então, são crises que a gente vai tendo que vencer ao longo deste processo, mas não tente vencer essas crises sozinho. Tente se juntar para vencer essas crises. Tente se unir para vencer essas crises. Para que a gente consiga, nesse processo coletivo, desenvolver, né, o que a Ana aqui está falando no chat, desenvolver um pensamento, uma linguagem acadêmica própria a este processo de entrada, de enculturação nas questões acadêmicas e nas questões da nossa própria formação. A iniciação científica, ela acontece, não é quando nós optamos por um projeto de iniciação científica. A iniciação à ciência acontece quando nós optamos por entrar na universidade, lutamos por isso, entramos numa universidade plural, diversa, e entrando nessa universidade, optamos por assumir a nossa própria formação. Isso é autonomia. E essa autonomia que vai se construindo à medida do passar dos tempos na universidade, ela também gera reflexão, pensamento. Reflexão, junto com pensamento, é intelectualização. E essa intelectualização, que é a capacidade de trazer para o intelecto, racionalizar, pensar, propor, analisar, refletir, é um modo muito desejável para o desenvolvimento que a gente se pretende nesse país. Muito obrigado. Eu quero abrir aqui ao diálogo, à reflexão também, e dizer, Antônio, que é uma alegria muito grande poder estar nesse lugar como homem preto, que entra numa universidade pública, que opta por uma universidade pública, uma universidade que consegue ser mais diversa, que a gente tem tentado trabalhar nesse delineamento de uma universidade que, de fato, seja diversa. Os desafios são muitos, o racismo estrutural está aí colocado na sociedade como um todo, a universidade tem tentado lutar contra esse racismo, contra todas essas questões, vencemos algumas, perdemos outras, e a gente vai avançando, a gente não pode parar. E aí a gente tem que se unir, de mãos dadas, para que a gente vença, assuma esse lugar e assuma o pensamento, a emancipação, a intelectualização desejáveis à autonomia. Obrigado. Muito bem, professor Helder. Foi ótima a sua fala. Nós vamos primeiro apresentar o outro convidado nosso e depois nós vamos abrir para as perguntas também. Mas foi muito bom a sua participação, especialmente quando destaca a questão da emancipação do pensamento estudantil, da construção do conhecimento científico. Quer dizer, uma atitude ativa que o estudante tem que correr, tem que batalhar, vencer seus limites, vencer os obstáculos, potencializar-se as suas capacidades. Mas foi muito interessante, especialmente aí, buscar ajuda, como você destacou muito bem. Nós estamos aí com o Igual UFO, com apoio aos estudantes, para quem precisar. Temos na DIPAI também, lá os pedagogos, psicólogas,
psicopedagogos, para a gente trabalhar com esses estudantes também. Muito bom a sua fala, e vamos continuar, por favor, aguarde, nós temos várias coisas para a gente apresentar ainda, e nós vamos continuar aqui com o nosso trabalho, para que a gente possa desenvolver esse trabalho. O professor Helder está aqui com a gente, e vamos dar o prosseguimento aqui ao nosso trabalho. É isso, nós estamos preparando com muito carinho a nossa próxima live, que vai ser bem interessante, que nós já estamos preparando. Agora nós vamos continuar com o nosso trabalho, com a apresentação aí do meu amigo, doutor Aloísio José Alves. Seja bem-vindo, Aloísio. Eu vou te apresentar rapidamente para você continuar com a sua fala. O Aloísio, eu chamo Aloísio, que a gente trabalha juntos, somos bastante colegas. O doutor Aloísio José Alves, ele é pedagogo orientador da DPAI. Ele possui pós-doutorado em educação pela UFO, que foi feito agora em 2020, doutor em educação pela Universidade Federal de Uberlândia, com a tese A Gênese, a Constituição e Implementação da Escola de Medicina e de Cirurgia de Uberlândia, de 1954 a 1978. Ele defendeu em 2013. O Aloísio é mestre em educação pela mesma instituição, pela UFO. Ele foi professor de curso de pós-graduação em gestão hospitalar do SUS, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, e de curso de extensão no Hospital de Clínicas da UFO. Ele foi docente do programa de pós-graduação da Faculdade Senac. Também, o Aloísio trabalhou como diretor administrativo do Hospital de Clínicas de Uberlândia, autor de vários livros: História da Educação, Ensino Agrotécnico, Espiral, O Segredo da Beleza Interior, autor de outro grande mestre que ensina, de outros livros, de outro livro. O Aloísio também é psicanalista pela ABRAFP, terapeuta familiar sistêmico, aprofundamento pela IBHBC, pós-graduado em administração hospitalar, e também ele é orientador educacional e pedagógico de estudante universitário na Pró-Reitoria de Assistência ao Estudante da Universidade Federal de Uberlândia. Orientador de TCC no Centro de Educação à Distância, curso de pós-graduação em coordenação pedagógica, ensino básico. Também aí, né, Luiz, um extenso currículo. Agradecemos muito a sua presença, para você fazer a nossa fala aqui também. Por favor, fique à vontade para você complementar alguma coisa e iniciar seu trabalho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Antônio Neto, a quem eu tenho que agradecer e parabenizar por esse evento. Já tem 7 anos que eu tenho assim, o privilégio de trabalhar com o Antônio Neto. É um profissional realmente muito dedicado, e ele tem realmente assim, um foco muito grande naquilo que a tese dele representa. Extremamente preocupado com esse estar na universidade. E nesses 7 anos que eu tenho trabalhado com ele, eu quero reconhecer aqui publicamente, diante de todos os participantes, o agradecimento que eu tenho a ele, a admiração, porque ele é sempre um incentivador, não só dos estudantes, de todos os níveis na universidade, mas de nós também, que somos colegas dele. E pode ter certeza, Antônio Neto, que esse grande projeto que você está com a sua equipe aí, liderando, coordenando, vai ser e já está sendo um marco muito importante, principalmente na questão da inclusão na universidade. Então, eu quero começar exatamente agradecendo e reconhecendo o seu grande trabalho. Muito obrigado. E é interessante porque, às vezes, eu me pergunto, fico me perguntando o seguinte, qual é a minha ligação com essas questões de exclusão e também de inclusão?
E eu penso que isso tem a ver com a minha própria história de vida. E tudo que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês nessa live, ele vai tá tudo ligado àquilo que eu vivo no meu dia a dia. Então, eu venho, assim, a minha origem é uma família bastante pobre. Meu pai era operário da rede ferroviária federal e, portanto, trabalhador braçal, assim como meu avô paterno também era. E, de uma forma muito curiosa, a minha história familiar me levou para um contato com uma realidade que até então, por ser muito novo, eu não percebia. Mas o meu papai e minha mãe se separaram em algum momento, e o meu pai se casou com a dona Cida, uma mulher preta maravilhosa, que inclusive está viva atualmente, já tem aí mais de 80 anos, e com essa dona Cida, o meu pai, ele teve 7 filhos. Então, portanto, eu tenho, na verdade, 7 irmãos, 7 meio-irmãos de sangue, que são negros também. E eu percebia desde cedo que havia algo diferente em tudo aquilo. E com o passar do tempo, obviamente, eu pude me apropriar, compreender um pouco melhor. Então, essa questão da exclusão, do racismo, do tratamento diferenciado, eu tenho já experimentado desde a infância por conta dessa minha história familiar, né, na questão do meu pai, com os irmãos que eu tenho também, mas também pela própria condição financeira, condição familiar em que fui criado. Com o passar do tempo, tive algumas oportunidades, trabalhei já adulto, né? Trabalhei no sul de Rondônia, norte do Mato Grosso, como voluntário também com índios Nambiquara, fiz alguns trabalhos voluntários ali, pude ter um contato e perceber muito de perto o quanto que essa questão da exclusão social, o quanto que isso é grave. Depois, vindo para Uberlândia, trabalhei um bom tempo, 11 anos no Hospital de Clínicas, e ali trabalhava muito mais ligado aos profissionais de suporte, e ali a gente percebia também que a cor da pele tinha um papel muito estranho na questão da diferenciação até das funções. Então, a gente foi tendo esse contato o tempo todo com essa exclusão, com esse racismo, essa dificuldade realmente de permitir a participação, mas, ao mesmo tempo, como o professor Helder contou mais cedo, fazendo aí uma rápida exposição da própria história, né, da educação no Brasil, eu fui percebendo também o esforço, por outro lado, dessas pessoas que estavam com um olhar para a inclusão. Então, foi aí que a gente tem percebido nos últimos 16 anos, né, até através das leis, das regulamentações, dos incentivos, para se diminuir essa dificuldade, se abrir um pouco mais esse gargalo que impede aqueles que vêm de uma sociedade, então, dividida, aqueles que são excluídos por conta das suas orientações na vida, por conta da cor da sua pele. Nós temos notado que nesses últimos anos, 16 anos, isso tem aberto muito. E hoje a nossa tarefa, quando eu falo nossa, é nossa enquanto sociedade, e é esse o grande trabalho do Antônio Neto, que eu estava reconhecendo ali no início da minha fala, é esse o nosso trabalho hoje dentro da universidade, apoiar as pessoas que chegaram até aqui, não importa por onde elas tenham entrado. Elas entraram, e como o Helder estava comentando antes, elas entraram e aqui estão na universidade, devem permanecer aqui com a cabeça erguida e mais, conquistando um lugar que realmente ainda precisa ser conquistado. Então, é nesse sentido que eu trouxe hoje, meus amigos, colegas que estão participando, meu colega o Antônio Neto, eu trouxe algo mais pragmático, eu trouxe algo que vem do nosso diálogo no dia a dia, do nosso fazer na universidade e também fora, porque, como o Neto informou, eu também atuo na clínica psicanalítica, atendendo pessoas fora da universidade, e também aqui nós percebemos o quanto essa questão, ou essas questões
de discriminação, elas adoecem as pessoas. Mas hoje aqui, para contribuir modestamente nesta live, eu quero compartilhar algumas abordagens e algumas sugestões de ordem mais prática. Então, eu gostaria de mostrar esses slides, alguns slides que nós já preparamos aqui, e, se for possível, já para a equipe, né, que está dando esse apoio incrível aí, né, já nos colocar para que nós possamos compartilhar um pouco aí. E já vamos para o próximo slide, onde nós vamos falar um pouco dessa questão que está muito ligada ao projeto aí que o Antônio Neto tem coordenado magistralmente. Ou seja, existe uma palavra aqui fundamental, que é a equidade. E essa equidade, se cada um de nós quisermos aprofundar um pouco mais e buscar as raízes dessa equidade, da compreensão, do estabelecimento desse termo da equidade, nós temos que ir, inevitavelmente, lá no campo jurídico, aí com o John Rawls, né, que ele vai trazer um conceito que amplia muito aquele antigo conceito da igualdade. Então, aqui no conceito de equidade, tem esse princípio, né, de que é atender, de fato, aos grupos, às diversidades de grupos, conforme as necessidades desses grupos. Então, o antigo lema da igualdade, ele realmente fica, de uma maneira ou outra, bastante empobrecido se nós olharmos para o termo da equidade. Ou seja, uma forma de atender a cada pessoa, a cada grupo, conforme a sua necessidade. Por uma questão óbvia, se nós quisermos tratar a todos de maneira igual, nós estaremos, sim, provocando e promovendo cada vez mais a injustiça. E é interessante que a equidade, que é esse conceito jurídico lá do John Rawls, esse conceito é o que embasa grande parte da chamada justiça distributiva no mundo inteiro e, sobretudo, no Brasil. Na montagem e na construção do SUS, por exemplo, grande parte da conceituação de base, ela vem aí da questão da equidade. Então, eu quero pedir aí para a equipe, o Felipe, a Deon, passar para o próximo slide, porque aqui, além da questão da equidade, nós estamos apresentando aí algo que é fundamental quando nós estamos tratando aqui dessa autonomia e a iniciação e a autonomia na universidade. A autonomia no pensar, a autonomia para ter realmente as próprias concepções. Entra aí em cena esse termo da singularidade ou singularidades. Ou seja, aqui é muito importante a gente perceber que na forma de construir o conhecimento, vai entrar os aspectos singulares de cada pessoa e também do grupo de origem que ele representa. E aí é que é fundamental a gente perceber que fazer ciência também, inevitavelmente, entrará nesse aspecto, nesse campo das singularidades. E nós não devemos, de maneira nenhuma, nos sentir intimidados de colocar a singularidade no fazer científico. E aqui também eu coloquei um termo das potencialidades, porque me incomoda muito, como já disse aqui, e penso que incomoda todos os participantes, e é uma grande parcela da sociedade brasileira, essa questão de se jogar fora, de não se permitir que as potencialidades sejam desenvolvidas, né? Então, aqui entra algo importante também, que é, embora exista uma redução de oportunidades, os gargalos são estreitos, como todos nós sabemos, existe uma resistência, e algo que o Antônio Neto discute muito nas nossas conversas a respeito dessas questões. O Antônio Neto sempre enfatiza algo que eu quero colocar aqui. Nós não temos um mundo que nos é dado.
Nada nos é dado. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos buscar, porque é através da busca é que nós conquistamos um espaço cada vez mais pertinente para nós dialogarmos com as ciências, construir a própria, vamos dizer, essa autonomia no pensar e no fazer ciência. Nós podemos mostrar o próximo slide, por favor, equipe, porque eu quero ser bem sucinto hoje aqui e já entrar em algumas questões que, de uma maneira ou outra, elas são pertinentes, porque realmente, na tese do Antônio Neto, ele aborda, estuda detalhadamente a questão do estar na universidade. Porque realmente o estar na universidade, da forma como ela é constituída, a universidade brasileira, nós precisamos perceber que as metodologias, ou a metodologia geral das pesquisas, elas estão em nenhum contexto em que elas estão convencionadas, quase que numa linguagem hermética, cheia de rituais, que são importantes para todos nós pesquisadores e quem está iniciando na pesquisa. Todos nós precisamos nos apropriar dessas metodologias. É o primeiro movimento. Por quê? No momento em que nós nos apropriamos dessas metodologias, das várias maneiras de se construir o conhecimento, que são validados, convencionados pela universidade, com todos os seus rituais, nós, então, abrimos uma possibilidade mais concreta de interagir com os métodos já reconhecidos, tá? E buscar aqueles que nos identificam, com os quais nós nos identificamos. E aqui eu tenho uma proposta, quando eu escrevo essa outra parte de interagir aqui, que é a proposta de incentivar você, estudante, você que é estudante cotista, e também a todos os estudantes universitários, que além de você conhecer e interagir com esses métodos, com essas percepções da realidade, que você também amplie isso tudo para perceber que, enquanto nós estamos falando aqui só da questão científica, que é a linguagem mais consagrada, mas é preciso reconhecer que dentro da universidade não é somente a linguagem ou da ciência. Existem outras linguagens, outras abordagens, por exemplo, das artes, enfim, poderíamos ampliar um pouco mais. Mas aqui quero me ater às questões metodológicas consagradas da questão científica, da pesquisa. Ou seja, no primeiro momento, nós interagimos, nós compreendemos, e por isso tem que fazer um esforço, porque sem esforço nada acontece, não é? Você já entramos na universidade. Agora precisamos interagir com essas metodologias. Até porque, e eu pergunto aqui, entre parênteses, e por que não? Que vocês, que nós, possamos também construir outras pontes, outras visões, outras maneiras de abordar a realidade, de apreender a realidade, para nós podermos, então, desconstruir esse conhecimento, reconstruir esse conhecimento num movimento dialético contínuo. Então, é mais ou menos por aí, pessoal, o desafio que eu vejo que ele é fundamental. Vamos para o próximo slide, por favor, equipe, porque aqui eu falei para vocês que eu quero ser bem concreto, né, trazendo uma contribuição mínima, mas uma contribuição que leva o estudante cotista, o estudante universitário, de uma maneira geral, a perceber o quanto é importante se apropriar das metodologias científicas, das metodologias de pesquisa no ambiente universitário. E aqui eu estou citando um autor que eu penso que ele já é muito conhecido, mas talvez nem tanto, que é o Gilson Volpato. Ele é um professor da universidade, lá do sul do Brasil, e particularmente eu sou assim, um aficionado e alguém que utiliza e consulto muito as obras dele. Tenho na minha estante esses livros impressos dele aí, praticamente todos, estou colocando aqui. Então, para você que quer se apropriar de uma maneira prática
aí trabalhando essa questão da metodologia, ou das metodologias científicas, da escrita, como alguém postou mais cedo, uma colega colocou aí, realmente a escrita acadêmica, ela é um desafio. Precisa conhecer aqui o trabalho já muito consolidado do professor Gilson Volpato. Vale a pena você registrar esse nome, buscar os livros dele, as matérias dele são extraordinárias. Eu utilizo já há muitos anos e recomendo para você também. Vamos para o próximo slide, porque nele eu vou colocar alguns aspectos para que você também possa ter, assim, alguns indicativos de ação, ou seja, aspectos práticos para você. O primeiro deles, por favor, não interprete isso como algo dogmático, dizendo, talvez faça isso, e que tua vida acadêmica vai ficar maravilhosa. Não, não é nada disso. Mas é muito importante, você que está aqui na universidade, você que está empenhado no seu desenvolvimento, no seu posicionamento em busca da sua autonomia, que você mantenha em ordem a sua vida acadêmica. E aí é onde que entra a questão aí da gestão do tempo, né? Usar o tempo com sabedoria. O Antônio Neto e eu, já de longa data, aí, nesses 7 anos, temos trabalhado o tempo todo no sentido de apoiar os estudantes a fazer também uma boa gestão do seu tempo, porque isso é um fundamento importante também. Conhecer a sua universidade e os seus professores. Então, é muito importante que você conheça os seus professores, conheça a universidade, os vários aparelhos que constituem essa sua e essa nossa universidade, para que você utilize da melhor maneira possível, de uma maneira positiva, os grandes recursos que tem na universidade. É claro, conforme o Helder comentou antes, você vai encontrar muitas imperfeições, você vai encontrar a falta, vai fazer, muita coisa vai faltar. Não existe uma perfeição, porque essa universidade, além de ser jovem, ela está permanentemente em construção. E você que entrou aqui na universidade, nós que estamos aqui, temos essa tarefa de conhecer bem a nossa universidade e fazer essa universidade também progredir com tudo aquilo que ela oferece e conhecer seus professores. O elo fundamental entre a construção do conhecimento e a sua autonomia no pensamento científico, na maneira de pensar, a construção da sua autonomia intelectual passa inevitavelmente pela sua parceria com os professores. Então, olhe para os seus professores como aliados, como aqueles que podem, de uma maneira ou outra, cada um dentro da sua singularidade, contribuir com você. Vá consultar o currículo Lattes de cada professor, dialogue com ele, se aproxime. E, além disso, né, fazer algo todos os dias para alavancar a sua autonomia intelectual. Essa é uma construção diária. Todo dia você faz algo para você construir essa autonomia. Também essa postura de aprendiz, né? Ou seja, mesmo depois de você terminar o seu curso. Porque todos nós, quando nos colocamos como aprendizes, nós temos aí uma facilitação do nosso próprio aprendizado. E como eu falei, aquilo que nós estamos compartilhando aqui, meus amigos, meus colegas, é aquilo que faz parte do nosso dia a dia, é aquilo que faz parte da nossa vida. Quando nós nos tornamos aprendizes o tempo todo, realmente, a construção da nossa autonomia intelectual, ela fica muito mais próxima, muito mais concreta para todos nós. E digo para vocês de experiência, de vivência. Atualmente estou sou bacharelando também em ciências biológicas. Depois de muito tempo, resolvi fazer, estou tendo a oportunidade agora. O quanto é bom voltar, vamos dizer assim, simbolicamente, aos bancos de um bacharel,
aprender com professores, aprender com as discussões com os colegas. Então, nós precisamos ser aprendizes o tempo inteiro. Já terminando essa parte aqui, viva integralmente, ou seja, as relações, essa conexão ou conexões com a natureza, atividades físicas, alimentação saudável, ou seja, celebre cada conquista. Mesmo que nós não tenhamos ainda uma universidade que se pode dizer que está totalmente inclusiva, mas nós podemos nos alegrar porque algumas portas estão se abrindo e nós aqui estamos. Então é por isso que esses aspectos práticos, eles são realmente, a meu ver, fundamentais. Como disse no início, a minha intenção aqui, muito modesta, por sinal, era trazer alguns aspectos pragmáticos para você que está aqui, cotista ou não cotista, isso não tem a menor importância, mas para você que é estudante universitário, alguns aspectos práticos. E é óbvio, você sabe que você pode contar conosco, com a nossa equipe da DIPAE, naquilo que nós pudermos e que estiver ao nosso alcance para realmente apoiar você. Da minha parte, eu quero aqui mais uma vez parabenizar o Antônio Neto por esse pioneirismo junto com sua equipe e dizer que todos vocês que estão participando conosco aqui deste 4º workshop, para mim e para nós, uma grande satisfação e muitíssimo obrigado pela oportunidade, felicidade para você, muito sucesso na sua vida acadêmica, porque realmente nós estamos num momento de grande oportunidade, de nós alavancarmos uma maneira de fazer mudanças mais profundas na sociedade. Uma sociedade que, lamentavelmente, nos últimos anos, está passando por um recrudescimento muito perigoso, estamos passando por um dogmatismo, por um retrocesso muitíssimo grande, e nós todos precisamos nos unir. E a melhor maneira para fazer isso é com o conhecimento de causa e com o nosso proceder no sentido de o nosso posicionamento crítico em relação a tudo que está aí. Desejo a vocês muita felicidade e muito obrigado, Antônio Neto, e a todos vocês. Muito obrigado, Aloysio, pela fala muito esclarecedora, com aspectos aí bem práticos para os nossos estudantes. Foi muito importante essa sua fala. Muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso evento. Só engrandece esse nosso evento. Nós não tivemos perguntas diretamente dos estudantes e vamos prosseguir, mesmo porque a gente já começa a avançar o tempo. Agora nós vamos passar aí, Aloysio, uma parte cultural do nosso bolsista, e o nosso bolsista Bruno, que tem um trabalho muito interessante. Então nós vamos passar aí, Aloysio. Aloysio, muito obrigado pela sua participação. Ok. Então, vamos aí, continuando rapidamente aí. Nós temos o nosso bolsista Bruno de Oliveira dos Santos Góes, codinome Miade. Ele é bolsista do UFO, ele é graduando em teatro no Instituto de Teatro da Universidade Federal de Uberlândia. Ele possui experiência na área de teatro, performance, música, composição musical, poesia e produção cultural. Atua na área das artes cênicas, com ênfase na performance arte, principalmente nos seguintes temas: cultura afro-brasileira, religião de matriz africana, cultura afrodiaspórica e Lei 10.639/2003. Então, nós vamos apresentar rapidamente aqui o trabalho do Bruno. Olha o baque do corpo ao mar. Lá se foi mais um guerreiro e com ele o seu cantar. O cantar de quem procura o seu lugar nos confins dessa imensidão chamada mar. Mar de sangue, choro e sal.
sem ar, sem luz e sem razão, banhado por açoites e vastas correntes, hoje invisíveis, e ainda bem prontas para ir se arrebentando elo por elo, onda após onda. Orixá, senhor do meu pensar, jorro do meu sangue, é preto que chama e clama nesta ressaca. É orixá maré constantes nas veias, é orixá do tempo e da natureza, que dá ao peixe o tempero e deixa o horizonte aberto, pra preto poder ir e chegar. A corrente da vida, orixá, senhor da minha cabeça, a força para vencer tantas labutas, que nos nutre e mostra o mundo. Esse mundaréu de gente de todas as cores, no vale do amanhecer prestes ao encantado, da magia e mais mistério.